Olá, queridos, graça e paz. Mais um domingo não podemos nos reunir lá no templo, mas vamos fazê-lo nas nossas casas, com as nossas famílias, para que todos juntos celebremos o Senhor, cultuemos nesse dia que é dia do Senhor. Hoje eu quero partilhar um texto, João 6. Esse texto é um texto muito grande, tem 71 versículos, e eu vou ler parte deles e você acompanha e depois você lê ele todo para o teu melhor entendimento. Primeiro do 41 ao 51. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, filho de Jessé? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu Jesus: não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Agora você pula lá para o versículo 60. À vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Que Deus nos abençoe no partilhar da sua palavra. Queridos, esse é um texto muito nevrálgico, né? Acho que é assim a palavra, né? De João, porque se você der uma olhadinha na tua Bíblia, lá no versículo 1, aqui você tem a multiplicação dos pães e peixes. Mais uma multiplicação, né? Depois, a multidão começa a ir atrás de Jesus. Jesus anda sobre as águas e a multidão estava indo atrás de Jesus porque elas queriam pão, porque elas queriam presenciar mais milagres, porque aquilo era curioso, né? Você tem que admitir que se eu e você estivéssemos lá, nós queríamos ver também. Só que um pouquinho antes, se você olhar ali a partir do versículo 22, Jesus dá uma dura, porque ele fala assim: vocês estão vindo atrás de mim porque vocês querem pão, vocês querem comer, mas eu quero ensinar uma realidade muito maior do que isso. E é aqui que Jesus ensina que ele é o pão da vida. O que é o pão da vida? O que significa ser o pão da vida? Para uma multidão faminta que queria comer, Jesus vai e diz que é o pão da vida. Foi feita uma multiplicação. Aquilo não cessaria a fome para sempre. Foi uma alimentação. Quando a gente olha lá em Isaías 9, versículo 6, um texto muito conhecido, em que o profeta está dizendo exatamente assim: porque o menino nos nasceu, se um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Queridos, o que o profeta estava dizendo lá atrás, Jesus está ensinando aqui. Naquele momento, depois de chamar a atenção para si, depois de mostrar os seus poderes divinos, Jesus olha o povo e fala assim: gente, eu quero ensinar uma verdade muito maior. Eu sou o pão da vida. E é interessante que esse texto aqui no grego, Cris, ele está no genitivo, na ideia de origem, de gênese. Não é o pão da vida, como é o Daniel da Evelyn. É o pão que dá a vida. É o pão que gera a vida. É o pão que ressuscita. É o pão que ressignifica.
Tanto é que Jesus olha para o povo e fala assim, gente, ó, o pai de vocês comeram maná no deserto. Só que eles voltaram a ter fome, porque aquele maná não mata a fome. Eu fiz um milagre aqui para vocês e vocês comeram, mas vocês continuam com fome, porque vocês estão vindo atrás de mim. Mas eu quero falar para vocês, ó, eu sou o pão da vida. Se você comer de mim, se você beber do meu sangue, se você tiver este alimento, você vai ser saciado de uma forma perene, de uma forma eterna, de uma forma contínua, que a fome que você tem, você não vai voltar a ter. Essa semana, nos discipulados, naquelas devocionais que eu mando pro dia a dia para a igreja, aí eu li uma parte desse texto e lembrei da música, né, do rock, que dizia: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente não quer só comida. O poeta está dizendo que a população tem muito mais fome do que comida, do que Roma, que dava pão e circo. Tem outras necessidades. Para mim, queridos, isso é um grito que emana de uma alma desesperada, que tenta saciar a sua sede em diversão, arte, balé, sexo, bebida e qualquer outra coisa. E isso tudo é muito importante, muito importante. Só que não vai saciar a verdadeira fome, a verdadeira sede, a verdadeira necessidade que o ser humano tem dentro dele. Aquilo que o profeta Isaías estava profetizando lá atrás, dizendo assim, olha, um dia o menino vai nascer, e ele será conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele vai alimentar o mundo. Ele vai alimentar o mundo. E tem sempre uma frase, queridos, que eu uso sempre, que ela me encanta desde criança, que é a música do Oswaldo Montenegro, que diz assim: ele amava como amava o pescador, que se encanta mais com a rede do que com o mar. Eu conheci o mar aos 25 anos. E eu não parava de lembrar dessa música e pensava, meu Senhor, como é que alguém se encanta mais com a rede do que com o mar? Porque às vezes nós estamos tão envolvidos nas nossas necessidades, que são legítimas, eu não estou nem questionando elas. Que eu também tenho, que você tem, que todos nós temos, que nós não percebemos que a maior necessidade que nós temos é de uma vida verdadeira, que só pode ser vivida em Jesus. Logo, ela só pode ser saciada em Jesus. Efésios 2, 1-3 diz assim: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. O apóstolo Paulo está ensinando uma coisa, e a mesma verdade que João está ensinando. Gente, nós somos mortos, nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, Gálatas 2:20. É desta vida que nós estamos falando. E sabe o que é interessante? Que aqueles discípulos que até então estavam atrás de Jesus, que eles queriam pão, queriam espetáculo, queriam circo, queriam saber daquele movimento todo, quando Jesus dá essa palavra, o versículo 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? De repente os discípulos começam a ir embora, porque eles não entenderam o que Jesus estava oferecendo, o que Jesus estava ensinando. Eles acharam pesado demais falar desse negócio de comer carne, beber sangue, colocar os seus pais no deserto à prova, que provaram o maná vindo do próprio Deus e nem esse maná alimenta. Queridos, nenhuma experiência espiritual, por mais forte, tremenda que seja, vai te alimentar se o sangue do Cordeiro não te lavar. Se a cruz de Cristo não fizer sentido para você, nenhuma experiência transcendental, espiritual, pode ser milagre, pode ser o que for, isso vai te alimentar por um tempo.
É como o efeito de uma droga no teu organismo, que é muito boa, dá um êxtase, um gás, mas ela acaba. Jesus não. Se você comer o pão que dá a vida, não acaba. E esse texto termina de uma forma maravilhosa, porque quando as pessoas estavam abandonando Jesus, Jesus olha para os 12 e diz assim: vocês também não querem se retirar? Vocês também não querem ir embora? A galera foi embora. Aliás, é interessante, né, que Jesus não fazia questão dessa popularidade toda, né? Vocês vão embora, pô. A turma foi embora. Vocês não querem ir embora? E aí Pedrão, o Pedro que sempre tinha uma resposta, que às vezes falava demais, ele fala: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Queridos, Pedro entendeu. Ele olhou Jesus além dos milagres. Ele foi o pescador que no ofício de pescar olhava ao mar com muito mais amor do que olhava a rede. Pedro foi tocado no coração. E ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Queridos, e a pergunta que eu quero te fazer é: quem é Jesus para você? Um amigão? Legalzão? Alguém que vai suprir a tua necessidade? Alguém que vai te dar um casamento? Alguém que vai te dar comida? Alguém que vai te dar emprego? Alguém que vai te dar diversão? Alguém que vai te dar arrepios e mais arrepios de cultos sobrenaturais? Ou Jesus é o Santo de Deus, o próprio Deus encarnado que morreu numa cruz por você? Você já me ouviu falar muito disso. Mas, queridos, essa é a grande verdade. E esse texto volta a me encantar, porque eu fiquei remoendo ele durante a semana. Eu já preguei esse texto outras vezes, mas mais uma vez volta a me encantar, porque eu fico pensando nos valores dos meus encantamentos. O que tem me encantado mais? Os milagres de Jesus ou Jesus dos milagres? Os pães que matam a fome de quem realmente está com fome, está precisando, isso é inegável. E matar a fome de quem está com fome é parte do Evangelho. É uma consequência direta do Evangelho. Quem tinha 2 reparte com quem não tem. Quem tem um corta no meio e dá para o outro. Só que antes disso, o pão que dá a vida precisa gerar uma vida verdadeira. E essa é a vida que precisa ser vivida. Você já comeu desse pão? Você já bebeu desse cálice? Você já foi alimentado verdadeiramente, ou você tem fome sempre? Tem fome sempre, e sempre, e sempre, e a tua fome não acaba, e você tenta alimentar-se de todos os jeitos, machucando o teu coração, a tua vida emocional, a tua família, as tuas perspectivas, e nada te alimenta. Eu quero te falar uma coisa: nada vai te alimentar. Porque o que vai alimentar a tua alma, o que vai te saciar, é se você comer o pão que dá a vida. Nem as pessoas que comeram o maná, se eles não entenderam quem era Deus, não foram alimentados. Essa é a palavra de Jesus, essa é a palavra que foi dura demais, e eu espero que não seja dura para o teu coração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que se renova a cada dia. Obrigado por poder partilhá-la, por poder lê-la, por poder senti-la. Que o Espírito Santo do Senhor nos incomode e nos ajude a responder essa pergunta: quem é o pão da vida? E se nós já provamos esse verdadeiro pão da vida. Em nome de Jesus. Amém.